Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja na tua vida. Você que abre para ouvir essa mensagem, eu achei muito importante trazer e compartilhar com você o que a Bíblia diz com relação sobre as virgens que a Bíblia se refere, as virgens loucas e imprudentes. Quem são elas? Por quê? Elas, por causa disso, não irão ser arrebatadas. E eu quero trazer e compartilhar com você esse assunto, porque infelizmente muitos acham que são igreja de Cristo, porque fazem parte do corpo de Cristo, basta isso para seguirem, para participarem das bodas. Mas se não houver vigilância, a coisa será diferente. Por isso, trago a você que é amigo do canal, você que se interessa pelo arrebatamento da igreja, e eu trago aqui alguns motivos de que alguns ficarão, não subirão, não entrarão, não passarão para as bodas com Jesus na sua vinda. E essa questão é bem clara porque fala do arrebatamento da igreja. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1, que diz assim: E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não sejas caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja você que eu posso ser igreja de Cristo, posso fazer parte do corpo de Cristo, mas eu preciso estar em vigilância mesmo assim. Nós temos que lutar pela nossa salvação até o final. Não tem essa regalia de você estar na imprudência, de você estar dormindo, não vigiando, e mesmo assim
ser transformado em esposa de Cristo. Por enquanto nós somos noivos. A igreja de Cristo é como uma noiva. E para você virar uma esposa, uma mulher para virar uma esposa, ela precisa estar atenta a não se deixar levar. Tem muitos que são igreja de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo, mas muitas se perdem nas heresias. Não vigiam e acabam em deslizes, em pecados. Muitas perdem tempo com falso evangelho, falsas doutrinas, e não vigiam na doutrina do reino que Jesus nos ensinou. É importante a gente vigiar. Por isso, está escrito em Mateus 22:14, que fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Aqui fala de igreja de Cristo, de mulheres virgens, mas infelizmente as que não tiverem preparadas irão ficar. Mesmo sendo o corpo de Cristo, muitas estarão dormindo, sem o óleo nas suas lâmpadas, que significa a presença de Deus na vida de um crente. E quando elas estavam sem o óleo, as outras virgens não negaram, o que quer dizer: eu não posso dar a minha salvação para o meu irmão, para uma amiga, para um amigo, porque vai me faltar. É intransferível o que Deus tem para nós. Precisamos estar para subir escritos no livro da vida. Porque toda vez que, mesmo nós sendo igreja de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, o nosso nome pode ser apagado, sim. Um certo colega pastor, a gente pregando sobre isso, e ele teve a oportunidade de falar alguma coisa. Ele disse que quem está escrito no livro da vida jamais será apagado o seu nome do livro da vida. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos que vigiar. Está preparado os nossos nomes escritos no livro da vida para entrar nas bodas de Cristo, virar esposa. Eu achei muito importante trazer essa lição. Um certo dia, Moisés, ao orar a Deus, ele pediu e deu uma condição para Deus, para perdoar o povo de Israel que andava na idolatria, no pecado. E ele disse: Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do livro da vida. Nesse dia na igreja, houve uma divisão, e eu sentia no rosto dos irmãos e das irmãs de que aquele irmão estava pregando heresia de perdição. Que isso induz, quando a pessoa está em pecado,
ele acha que assim mesmo ele vai subir no arrebatamento. E as coisas, essa loucura, essas virgens loucas que estão aí, elas não prestam atenção, não vigiam e acabam praticando heresias como essa que eu trago a você. Estão sem vigilância. Muitas estão na fornicação, muitas estão em adultério, impurezas, e não vigiam, não procuram se santificar para que elas possam subir nas bodas com o Senhor. Por isso o Senhor diz: vigiai, porque não sabeis a hora, nem o dia que o Senhor virá. É muito importante a gente saber disso e ficar vigilante. Não se deixar levar por um falso evangelho que garante a salvação de uma pessoa, quer faça o mal ou o bem, e dizem assim: está salvo pela graça, não é preciso fazer mais nada. Acho que essa é a maior heresia que alguém prega ou já pregou. E a gente debate sempre defendendo o evangelho do reino e a verdade, porque nós temos compromisso com Deus e o seu evangelho. Precisamos pregar a verdade, precisamos fazer com que o evangelho seja pregado de forma verdadeira, porque é responsabilidade daqueles que estão na terra trazendo a verdade. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos estão entrando em portas largas e caminhos largos que levam à perdição. Mas eu quero aqui trazer essa palavra para você. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Essas virgens que ficarão, não subirão, são essas que ficarão para a grande tribulação. E aí pode haver o arrependimento de não negar a Jesus na ocasião da lei marcial que acontecerá. Aqueles que estavam escritos no livro da vida, mas perderam a sua oportunidade, como as virgens imprudentes e loucas que não davam ouvidos a essa mensagem. As pessoas brincam com as coisas de Deus, não discernem espiritualmente, não entendem e não procuram entender a verdade. E nós sabemos que o preço é muito alto, porque para que você viva nesse mundo depois do arrebatamento, são muitas questões envolvidas no arrebatamento, com as mulheres virgens, as que vigiavam as igrejas, que são grupos na terra. Mas, como diz a palavra de Deus, por isso
Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Não dá o número exato, porque isso vai depender de cada um e as suas obras na hora de subirem a Deus. É o que eu trago a você de repente. Fica na paz e na graça. Até uma próxima oportunidade. Amém.